Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que essa semana de estudo tenha sido proveitosa, né? Visto que hoje já é quinta, nós fizemos várias revisões, passamos exercícios e hoje a aula é para corrigir os exercícios que ficaram aí para serem feitos para a correção da aula de hoje. Amanhã nós temos aula ao vivo para sanar dúvidas, para conversar um pouco, para ver como foi a semana, como estão. A rotina de estudo que a gente já havia combinado e etc, tá? Então, amanhã, aula ao vivo, sexta-feira, ok? Espero todos vocês. Pessoal, então hoje na aula de correção, deixa eu compartilhar aqui, nós vamos corrigir os exercícios da página 32, a página 35, era o exercício 1 e 2, depois na página 33, 34, 35, o exercício 1 ao 8. Certo? Eu não me engano, né? Porque às vezes pode ser que eu esteja falando uma coisa que não é. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu passei outra tarefa na outra aula. Tá certo. Essa tarefa mesmo. Pensei que eu tava confundindo com a aula que eu gravei também, gente. É muita aula. Peraí. Então, a prova vai começar a correção, aula 44, né? Correção dos exercícios, então vamos lá. Questão 1 falava assim: releia o trecho de O Diário e responda as questões a seguir. 3 de janeiro. Reparei que dentro de minha caverna brotavam umas plantinhas verdes. Foi um momento de grande emoção, pois quando vi brotar ali, em um lugar tão impróprio, uma forma de alimento. E aí continua lá no diário. E aí aqui a gente só vai usar esses trechinhos. Aí vem a B, C, D e E, que fala: transcreva os adjetivos presentes no trecho. B, quais desses adjetivos flexionam em gênero? C, quais estão no singular? D, e no plural? E E, o que determina a flexão de gênero e número dos adjetivos. Eu li lá, né? Vocês também. E os adjetivos encontrados nesse trecho são verdes, grande e impróprio. Ok? Esses são os adjetivos retirados do trecho. Quais desses adjetivos flexionam em gênero? Só impróprio. O restante não tem gênero. Por quê? Grande não tem gênero. O menino é grande. Aí é uma característica do menino, não do substantivo, do adjetivo. E verde também não, tá? Só o impróprio. Quais estão no singular? Apenas os adjetivos grande e impróprio. No plural, nós temos o adjetivo verdes. Lembra lá? Era mais de uma plantinha, né, que brotava, então era mais de uma plantinha verde. O E gerou bastante dúvida. Por quê? O que determina a flexão de gênero e número dos adjetivos? Nós conversamos isso na aula da flexão dos adjetivos. O que determina um adjetivo? Como eu sei que aquilo é um adjetivo? O que determina os adjetivos são os substantivos. Então, se o meu substantivo está sendo flexionado no gênero feminino e no singular, o meu adjetivo também tem que concordar no gênero e no número, ok? Então, os adjetivos, eles têm, em geral, a mesma flexão de gênero e número dos substantivos aos quais estão relacionados. Quando eu tenho um substantivo, dou uma característica, qualifico, quantifico esse substantivo, estou atribuindo adjetivos. E não tem como eu falar, a menina é bonitas. Percebem? O meu menina, enquanto substantivo, tem que concordar com o meu adjetivo bonita. Então, se o menina está no singular e feminino, o meu adjetivo tem que estar no singular e feminino. Mesma coisa para o masculino e mesma coisa para os singulares e plural, ok? Então, o que determina a flexão de gênero e número do meu adjetivo é a flexão de gênero e número do meu substantivo. Tudo depende de como meu substantivo vai estar, eu vou precisar concordar com ele, ok? Para fazer sentido, né? Aí vinha a 2. A 2 está relacionada com a fotinho do menino aqui, ó. Então, a gente ia observar, né? Preste atenção ao número de mãos e cores, né? Aí aqui falava assim, ó, um hiperlink. Os casos de adjetivos que fogem à regra geral são discutidos.
juntamente com outras regras especiais de concordância nominal ao longo dos cadernos. Regra de concordância nominal e verbal, nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Semana que vem não, na outra provavelmente a gente comece a concordância nominal e aí a gente vai entender essas exceções aí de adjetivos, ok? Mas para fazer a 2, a gente precisava então prestar atenção aqui nesse menininho com as mãozinhas pintadas e tinha que prestar atenção nessas 3 palavras que o exercício nos dava. O enunciado fala assim: complete as frases com as palavras indicadas, fazendo concordância com os substantivos. Isto é, se o substantivo for feminino no plural, a palavra também precisa estar no feminino plural. Se o substantivo for masculino plural, a palavra também precisa estar no masculino plural. Por que ele falou isso? Exatamente isso que eu falei para vocês agora da questão E. O meu substantivo precisa concordar com o meu adjetivo. O meu adjetivo é a mesma coisa, precisa concordar com o meu substantivo. Aqui, ele só me deu adjetivos que estão no singular e no masculino. Só que as minhas frases, elas estão no plural. Então, eu vou precisar flexionar os adjetivos que ele me deu para poder completar as frases. A frase 1 fala assim: as mãos da criança estão... A gente vai ter que mudar, então, a palavra colorido para concordar com mãos. E as mãos está no feminino e colorido está no masculino. Então, como que vai ficar? Eu vou flexionar, então, o adjetivo colorido para o gênero feminino e para o número plural. Então, vai ficar assim: as mãos da criança estão coloridas, ok? Flexionamos nosso adjetivo para concordar com o nosso substantivo mãos. Aí, os cabelos da criança são loiros. Lá ele estava no masculino já, só que estava no singular. Aqui nós precisamos colocar só no plural, porque são os cabelos e não o cabelo, ok? E C, 2 dedos estão verdes. Se são 2, é porque o número está no plural. Então, não poderia ser verde. 2 dedos estão verde. Não. O meu substantivo tem que concordar com o meu adjetivo. Em número e gênero. Ok? Aí vinha a questão da página 34, começava lá, página 34. E aí o exercício do 1 ao 8. Mas para responder a questão do 1 a 3, tinha um textinho. Então, eu vou ler com vocês o texto. Se vocês quiserem fazer o exercício de leitura, podem ler em voz alta junto comigo enquanto eu leio o texto aí da casa de vocês, tá bom? Muitos começos e nenhum fim. Este livro não tem um final feliz, porque simplesmente não tem final. Ele reúne 10 histórias apenas começadas, que param logo depois do Era uma Vez. Daí em diante, é o leitor que deve virar o escritor e comandar o destino de reis e rainhas, monstros assustadores, sapos que viram príncipes, brinquedos que ganham vida. Um delicioso exercício para as crianças soltarem a imaginação. Então, esse livro Era uma Vez, um livro de Marcelo Cipes, da Companhia de Letrinhas, o ano é de 2002 e foi produzido em São Paulo. Aí começava questão 1 a 3, depois da gente ler esse trecho aí, esse texto, né? A gente começava, então, a responder da 1 até a 3. A 1, vou virar aqui minha apostila para nós podermos iniciar aqui. A 1 fala assim: esse texto é uma sinopse de um livro. Com base nessa informação e na leitura da sinopse, responda. Descreva como é o livro apresentado na sinopse. B. Qual é o papel do leitor durante a leitura desse livro? C. Em sua opinião, a partir dessa sinopse, é possível que alguém se interesse em ler esse livro? Comente. Então, eu consigo responder a A e a B com vocês, a C é uma resposta pessoal, porque começa já a pergunta, em sua opinião. É a opinião de vocês que contam, não é minha, tá? Coloquem aí a opinião de vocês. A. Descreva como o livro é apresentado na sinopse. O livro, então, ele é um livro que contém 10 histórias, né? E os personagens são reis, rainhas, príncipes, monstros, sapos e outros, mas que não tem um final. Basicamente, é isso que esse textinho aí, essa sinopse, nos mostra, certo? Então, essa é a minha sugestão de resposta para A.
Qual é o papel do leitor durante a leitura desse livro? Então, o leitor, ele participa e assume, num dado momento, o papel de escritor, ao escrever, então, o final das histórias. Por quê? Ele pega as histórias e logo depois do Era Uma Vez, ele já tem que fazer o fim da história. Não o fim, ele tem que desenvolver a história. Então, ele passa de leitor e ele assume o papel de escritor para desenvolver o final das histórias. E se, na sua opinião, a partir dessa sinopse, é possível que alguém se interesse em ler esse livro? Comente. A resposta pessoal, na minha opinião, eu fiquei interessada, eu ia gostar de fazer isso, porque seria mais legal, por exemplo, a gente poder mudar o final de uma história que a gente achou, sei lá, chata a vida inteira. Pode ser que você não gostou do final da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, ou do meio, gostou do fim. Você pode mudar, é livre. A sua imaginação é quem manda. Achei muito interessante. Então, ao meu ver, é possível, sim, a partir dessa sinopse, que alguém queira ler o livro. Aí vinha a questão 2, que fala assim: preencha o quadro com os substantivos e adjetivos retirados da sinopse. Lá naquele textinho, eu indico que vocês peguem uma caneta marca-texto, peguem um marca-texto, grifem onde tinha substantivo e grifem onde tinha adjetivos no texto, que fica mais fácil da gente achar aí esses adjetivos e substantivos para depois só transcrever eles nos quadrinhos, tá? Não coloquei a resposta aqui. Mas, assim, lá no substantivos, vamos grifando, vamos lendo o texto e grifando os substantivos que nós achamos. Peguem 2 cores de marca-texto aí, para a gente grifar e pôr no nosso quadrinho, tá? Vou fazer substantivo de roxo e adjetivo de rosa. Então, lendo o quadrinho, a sinopse. Este livro, livro é substantivo, não tem um final feliz. Final é substantivo. Feliz não, porque simplesmente não tem final, né? Final de novo. Ele reúne histórias é substantivo. Apenas começadas, para logo depois do Era Uma Vez. Diante disso, é o leitor é substantivo, que deve virar escritor. Escritor é substantivo, e comandar o destino é substantivo, de reis e rainhas. Reis, rainhas é substantivo. Monstros, sapos, príncipes, brinquedos, vida, um delicioso exercício. Exercício também é substantivo. Para crianças é substantivo. Soltarem a imaginação também é substantivo. Pronto, vou mostrar para vocês. O meu textinho ficou grifado assim, vendo só os substantivos que eu falei aí. E aí, os adjetivos final feliz, deixa eu ver, monstros assustadores, príncipes ganham vidas, um delicioso exercício, tá? Então, nos adjetivos ficou feliz, assustadores e delicioso. Ficou menos que os substantivos. Depois, caso vocês precisem completar aí na apostila, ó, a Pro grifou, qualquer coisa a Pro manda uma fotinho para vocês, tá? Caso vocês precisem aí para corrigir, para colocar aí na tabelinha de vocês, peçam uma foto para o mundo aqui da apostila do que ela grifou, tá bom? Aí, vamos para 3. 3. Transcreva as orações extraídas da sinopse, passando os substantivos e adjetivos para o plural. Realize adaptações quando for necessário. A. Este livro não tem um final feliz. B. O leitor deve virar escritor e comandar o destino do rei. C. É um livro infantil muito interessante. Então, nós precisamos passar essas frases aí, essas orações, para o plural, né? Não fala para a gente mexer no gênero. Então, a gente não precisa passar para o masculino ou feminino. A gente só tira do singular e põe no plural. Então fica: este livro não tem um final feliz. Estes, né? Porque é mais de um. Estes livros não têm finais felizes. Percebam que o tem
Aqui não tem acento. Quando eu falo de mais de um, então eu vou pôr acento no meu tem, tá? Quando, então, for no plural, o tem que ter acento, ok? Não esqueçam, pega aí um post-it, pega um lápis, uma caneta e anotem aí no cantinho da apostila assim, ó. Tem no plural, tem acento. Ó, coloquei aqui para dar um exemplo para vocês. Ó, tem no plural, tem acento. Ficou redundante, né? Porque eu coloquei 2 tem. Mas é isso, tá? Para ajudar vocês depois a estudarem, a se lembrarem dessa observação, ok? Daí, a resposta então fica: estes livros não têm finais felizes. B. Os leitores devem virar escritores e comandar os destinos dos reis. Então, colocamos aí toda ela no plural. A C, então, fica: são livros infantis muito interessantes. A gente colocou são livros infantis muito interessantes. Agora a gente já não está mais pensando no trechinho, a gente já vai pensar em transponha para o feminino os substantivos que estiverem no masculino. Transponha é transcreva, né? Substitua. Então, daí em diante, é o leitor que deve virar escritor e comandar o destino de reis, sapos, que viram príncipes. Quais são os substantivos aqui? Leitor, escritor, destino, reis, sapos e príncipes. Então, quando a gente transcreve, vai ficar assim. Daí em diante, é a leitora que deve virar escritora e comandar o destino das rainhas, sapas que viram princesas. A gente colocou aí tudo no feminino para obedecer, então, o comando. A 5 até a 8, que daí é as atividades finais, a gente precisa ler aí esse textinho, tá? Do Sapo Jururu. Está disponível na UOL Crianças, ok? Então, Sapo Jururu é assim. Sapo Jururu. O sapo foi consultar-se contra uma cartomante. Depois de jogar as cartas, ela profetizou: vejo uma moça loira, muito bonita e inteligente, querendo saber tudo sobre você. Crack, barulhinho do sapo. E quando eu vou conhecer essa princesa? Perguntou o sapo. Semestre que vem, na aula de biologia. Então, a loira era uma professora em formação de biologia, né? Não é que ela queria beijá-lo e para ele virar príncipe, no caso. Então, 5. O nome está caracterizado na piadinha de Sapo Jururu. Apresente esse nome, que é um substantivo, e ao lado dele as palavras que o caracterizam, os adjetivos. Qual era, então? O sapo, né? Jururu e tal. A gente vai ter, então, como os adjetivos, substantivos que aparecem lá no textinho. Oh, meu Deus, peraí, travou. Moça, a característica dessa moça é que ela era loira, bonita e inteligente, certo? Lá, ó. Vejo uma moça muito bonita e inteligente querendo saber tudo sobre você. Então, moça é o nosso substantivo, os adjetivos que a qualifica, que a caracteriza são muito bonita, inteligente e loira. Ok? Então, essa ficou a resposta da 5. A 6 vem. A palavra princesa não recebeu um adjetivo. Escolha um para ela. A resposta é pessoal. Mas a gente percebe aqui que ele fala: e quando eu vou conhecer essa princesa? A gente poderia usar até os adjetivos que estavam na frase de cima. Por exemplo, quando eu vou conhecer essa princesa loira, bonita e inteligente? A gente poderia ter usado esses adjetivos. A gente pode usar outros também, né? Que a resposta era pessoal. 7. No texto, os adjetivos loira, bonita e inteligente pertencem ao gênero masculino ou feminino? Explique. A gente sabe que os adjetivos, eles estão acompanhando o substantivo. Nosso substantivo estava no feminino. Então, os nossos adjetivos também precisam estar no feminino, né?
Então, essa seria uma explicação. Então, coloquei aí, ó, os adjetivos loira e bonita pertencem ao gênero feminino, porque acompanham o substantivo moça, que também é feminino. O adjetivo inteligente é invariável quanto ao gênero e pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então, não são todos os adjetivos que estão no feminino, apenas o loiro e bonita, porque concordam com moça. Se fosse moço, seria um moço loiro e bonito e inteligente. Percebam que o inteligente, então, ele é invariável, ele não flexiona nem no gênero, ele só flexionaria se fosse em número, mas aqui não era o caso, tá? Mas os outros flexionam em gênero e número. Aí vem a 8 e última. Troque do texto o substantivo moço por moço, moça por moço e reconstrua a frase. Tá? A resposta ali atrás, né? Então, a sugestão ficaria assim: veja um moço loiro, muito bonito e inteligente, querendo saber tudo sobre você. Então, a gente variou o loiro e o bonito em gênero, e o inteligente a gente não varia, a gente só repete ele, porque ele é um adjetivo uniforme. Lembram do biforme e uniforme? Então, o inteligente é um adjetivo uniforme. Ele serve para ambos os gêneros. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje da correção dos exercícios. Foi uma aula rapidinha mesmo, só para corrigirmos. Amanhã, na aula ao vivo, quero ver a apostila de vocês, completinha, como nós combinamos, ok? Para que vocês tenham corrigido. A nossa aula de correção está aí para que vocês coloquem os acertos, que vocês corrijam. Tenho certeza que vocês já tinham conseguido chegar em respostas, né? Antes mesmo. E é isso, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau. Calma. Todo dia uma espera para eu conseguir sair da aula. Beijo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.